no Brasil, principalmente com o banimento do X, é uma bosta, né? E eu já, na semana passada, desmascarei ao vivo as reportagens da mídia do Brasil sobre as eleições americanas que davam a entender que a Kamala Harris estava nadando de braçada e que o Trump estava praticamente derrotado. E a gente está se aproximando das eleições, né? Falta um mês e meio, mais ou menos, e eu tenho que trazer algumas notícias sobre as eleições americanas, vou trazer praticamente em todos os programas de agora até as eleições, com notícias que você provavelmente nunca teve contato. Então, mesmo para quem acompanha a notícia pela CNN, que é uma rede de extrema esquerda hoje nos Estados Unidos, a gente já tem comentaristas dentro da CNN que mostram que a situação não está esse arco-íris para Kamala Harris, não. Vejam esse vídeo aqui, por exemplo. Coloca grande. Democrat against Donald Trump in history on national polls. No one is performing. Você consegue colocar maior que isso, Bruno? Ou esse é o tamanho máximo? Se não, deixa assim mesmo. Então tá bom, deixa assim mesmo. Vamos lá. She is the worst polling Democrat against Donald Trump in history on national polls. No one is... Veja o que ele está dizendo. Ela é a que tem o pior resultado em pesquisas contra o Donald Trump na história das pesquisas. Ou seja, ela se sai pior do que saía a Hillary Clinton em 2016. Performing worse than her. No one's performing worse than her among blacks, among Hispanics, the worst performing Democrat in modern history among those demographics. Então, ela é a pior entre negros, entre latinos, entre democratas moderados, entre judeus, entre muçulmanos. Of the Democratic base, Muslim voters, she's at 52% in the latest TAIR poll among black Muslims. She's not doing well. Ela não está indo bem. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Isso é uma análise dentro da CNN. Dentro da CNN. Não é pouca coisa. São dados, e esses dados demográficos são extremamente importantes nas eleições americanas, porque o único grupo demográfico que costuma votar majoritariamente no Partido Republicano são as pessoas brancas e cristãs. Em quase todos os outros grupos, o percentual de eleitores do Partido Democrata é absolutamente desproporcional dos eleitores do Partido Republicano. Vejam esses dados aqui do Pew Research Center, né? Filiação partidária dos Estados Unidos por raça, etnia e educação. Dos eleitores brancos registrados, 56% são republicanos ou mais favoráveis aos republicanos, enquanto 41% são democratas ou mais favoráveis aos democratas. Aqui, então, os republicanos têm uma vantagem de 15%, né? 15 pontos. Quando você vai para os outros grupos, no entanto, você tem um negócio assustador. Dos hispânicos, né, e esse dado vai até 2023, dos hispânicos, 61% se declararam democratas e 35% republicanos. 26 pontos de vantagem para os democratas. Quando você entra nos negros, 83% democratas e 12 republicanos. 71 pontos de diferença. Eu sempre digo aqui que se a gente está conversando com um negro e tal, isso não tem nenhum preconceito racial nisso, é uma questão de saber como se comportam os grupos demográficos, quase que certamente o sujeito é de esquerda, aqui democrata. E com péssimas consequências para eles, né? Eles continuam elegendo democratas nas suas cidades, onde tem mais negros, e por isso vivem debaixo de uma onda de crime, por isso que vivem em cidades sujas, eles sofrem as consequências. Thomas Sowell escreveu muito sobre isso, né? Sobre os problemas que os negros americanos sofrem por conta das escolhas políticas e da cultura deles.
Você pega os asiáticos, até mesmo os asiáticos, 63% democrata e 30% republicano. 28 pontos de vantagem para o democrata. Então, quando você tem um candidato democrata que vai mal entre negros, vai mal entre hispânico, vai mal entre asiático, etc., como é o caso da Câmara, isso dificulta muito a eleição dele. Vamos ver aqui uma outra pesquisa. Pesquisa NAACP. Black Voters Excited for 2024 Election. Eleitores negros excitados para a eleição de 2024. Mais excitados para a eleição de 2000, mais animados, né, para a eleição de 2024 e 2008. E a manchete pode até parecer boa, né? Eleitores negros impulsionados por Harris estão mais animados, mas essa reportagem traz uma pesquisa de uma associação de pessoas negras, né? National Association for Advancement of Colored People, e segundo essa pesquisa, 51% dos eleitores negros disseram que votariam na Kamala Harris, enquanto 27% diriam que votariam no Trump. Entre os negros, 25% dos indecisos disseram que a sua visão de Kamala Harris era menos favorável do que há um mês, e só 14% disseram que eram mais favoráveis. E se você olhar assim, se você não entender de política, né, você vai fazer assim, parece promissor. Mas se o Trump tiver 27% do voto dos eleitores negros, ele vai ser o republicano com o maior número de votos nesse grupo proporcional na história. 27% de voto para um presidente negro, para o presidente republicano entre os negros, é uma coisa impensável. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, em 2020, o Trump teve 12% dos votos dos negros. Ou seja, segundo essa pesquisa, 27%, ele mais do que dobrou nesse grupo demográfico. Então, você entra, por exemplo, essa outra pesquisa do Rasmussen Reports, do dia de 23 de setembro, vantagem de 3 pontos para o Trump na Geórgia, o estado em que ele perdeu por 10 mil votos para o Joe Biden, 0,03. O Trump empatado na Pensilvânia, estado onde ele perdeu por mais de 1,2% na última eleição, depois daqueles votos mágicos, lembram? Que chegaram de madrugada, o banheiro que estourou e eles fecharam, os votos apareceram, né? E eu digo para vocês, que eu já mostrei para vocês, que o Rasmussen é o 5º instituto de pesquisa que mais acerta nas eleições americanas. O Bruno vai colocar aqui o gráfico dos institutos que mais acertam para vocês lembrarem, né? Então, toda vez que saiu uma pesquisa, vocês veem, de quem é essa pesquisa? Onde é que ela está nessa conta, nessa regra? Né? Então, você pega, por exemplo, outra pesquisa agora do Insider Advantage, né, que eu coloco sempre os institutos, o 4º instituto que mais acerta. O Insider Advantage, na semana passada, estava dando 2% de vantagem para o Trump na Pensilvânia. Pensilvânia é um desses estados que talvez decida a eleição americana. Né? E tem que ser levado em consideração que parte dessa pesquisa foi conduzida antes da segunda tentativa de assassinato do Trump, que atraiu a atenção. Então ele também pode estar com uma situação ainda melhor. Também, Insider Advantage, 1% de vantagem para o Trump no Michigan. O Trump perdeu o Michigan por 2,8% em 2020. E vale dizer que o Insider Advantage foi, em 2020, o instituto mais preciso na média final do Real Clear Politics na eleição presidencial em Michigan. Então, em Michigan, eles têm uma excelente credibilidade. E eu já falei aqui também da vantagem do Trump no Arizona, na Geórgia, na Carolina do Norte, que são todos estados essenciais para uma eventual vitória na eleição de 2020. Agora, é o que eu falo, a imprensa brasileira, ela é tão militante que antigamente eles se limitavam a reproduzir a CNN e o New York Times. Agora nem isso eles estão fazendo. Nem isso esses putos estão fazendo.
Porque eu acabei de mostrar a CNN dizendo que a situação está ruim para a Câmara, mas agora eu tenho que mostrar o New York Times. O New York Times está dando Trump e Kamala empatados na eleição nacional. Trump e Kamala empatados na eleição nacional significa Trump na Casa Branca. Eu já expliquei aqui, já disse que na eleição nacional, né, não vou entrar aqui de novo para explicando como é a eleição americana, não é igual ao Brasil, soma todos os votos e vê quem é, são 50 eleições, uma em cada estado. Mas normalmente o que acontece é que os democratas ganham nas eleições nacionais, mas podem perder no colégio eleitoral. Eu sempre dou o exemplo da Hillary Clinton, que teve 2,1 pontos percentuais a mais que o Trump em 2016 e perdeu de lavada no colégio eleitoral. Então, Trump empatado com Kamala Harris cara, assim, é Trump na Casa Branca. E isso é pesquisa do New York Times, que é como se fosse Datafolha, né? Então, assim, empate no Datafolha significa quantos pontos de vantagem para o Trump? Pra você ter uma ideia do que significa, em 15 de outubro de 2020, a menos de 3 semanas das eleições presidenciais daquele ano, essa mesma pesquisa do New York Times dava uma vantagem de 9 pontos para o Biden. No final, o Biden acabou ganhando, com toda aquela putaria, por 4,4% nos votos totais. Então, a margem de erro, né, foi de 100%, mais de 100% em favor dos democratas. É essa pesquisa que dava 9 pontos para o Biden em 2020, que agora está dando empate entre o Trump e a Kamala. E é por isso que estes caras estão absolutamente desesperados, a ponto de tentar matar o Donald Trump. Não faria sentido nenhum tentar matar o Donald Trump se ele estivesse perdendo igual dizem na imprensa brasileira. Vocês não concordam? Eu estou dizendo para vocês, o Partido Democrata não ganha a eleição se 27% dos negros votarem no Trump. Nos hispânicos, essa diferença, nem botei aqui no programa, mas a diferença aumentou ainda mais. Cada vez mais hispânicos, e às vezes eles colocam a gente brasileiro entre os hispânicos, né, tem votado mais no Partido Republicano. Por isso o desespero.